Boa tarde, pessoal. Eu sou a Larissa, eu sou professora de Biologia no Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus. E hoje eu vou falar aqui rapidamente com vocês. A gente vai comentar as questões, tá? Por exemplo, na nossa apostila 9 de Biologia, referente à aula de fotossíntese, tá bom? A gente vai discutir na metodologia de não saber qual é a certa, mas sim discutir porque as outras estão erradas, tá? Porque esse modo, ele é o mais, é, ele é o melhor modo para a gente aprender a matéria, tá bom? Então vamos lá. Aqui, eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. No nosso primeiro exercício, é o nosso exercício de fixação de conteúdo, tá? E nele você pode criar uma história, pode ser ali em quadrinho, tá? Sobre o tema da fotossíntese. Então fiquem à vontade para vocês criarem o que vocês quiserem. A gente, lá no finalzinho da aula, dessa apostila, a gente montou uma historinha para vocês. Uma criativa, tá? Mas a gente quer que vocês tenham a criatividade de vocês com base nesse assunto, ok? Então, vamos discutir hoje somente exercícios de vestibular, tá? Vamos lá. Esse exercício é da Unesp. Com relação à fotossíntese, podemos dizer que a letra A taxa da fotossíntese é sempre proporcional ao aumento da concentração de gás carbônico, CO2, na atmosfera. A não está correta. Por quê? A planta tem um limite, tá? Então, assim, mesmo com o aumento de gás carbônico na atmosfera, ela não vai conseguir utilizar todo esse gás carbônico, porque ela tem um limite de saturação interno. Então, se ela já capturou da atmosfera todo esse gás carbônico, ela não vai conseguir colocar mais para dentro, tá bom? Então, mesmo que a concentração externa à planta de gás carbônico aumente, a taxa que ela consegue absorver desse gás tem um limite, tá bom? Então, a A está errada. A redução de NADP, que é chamado de nicotinamida, adenina de fosfato, o nome horrível eu sei, mas não se preocupem com isso, gravem como NADP, ocorre durante a fotofosforilação cíclica. A fotofosforilação cíclica, ela é a fase clara da fotossíntese, tá bom? É a fase fotoquímica, já que utiliza a luz para a produção dos compostos, tá? Essa daqui também tá errada, porque não ocorre a redução de NADP, tá bom? Ocorre a formação. A C é a certa, então vamos para a D e depois a gente volta na C no final. A quebra da molécula de água independente da luz, tá? Não, ela é dependente da luz. A molécula de água, ela vai ser quebrada a partir da energia solar no ser autotrófico, certo? E a fotossíntese é um processo exclusivo de angiospermas e gimnospermas. Vamos lembrar quem são as angiospermas e gimnospermas. Primeiro vem as gimnospermas. Gimnospermas são plantas, tá? Por exemplo, o pinhão, que é a pinha, são plantas que não possuem flores e frutos, só a semente, tá bom? E as angiospermas já possuem flores e frutos, certo? Então, assim, a fotossíntese, ela não é um processo exclusivo desses grupos, tá? Ela ocorre desde briófitas, que são musgos, por exemplo, tá? Até as angiospermas, todos os tipos de planta. Então, nascer, a redução de CO2 nas plantas superiores ocorre no estroma do cloroplasto. Tá certo. A diminuição do gás carbônico nas plantas vai ocorrer no cloroplasto. O estroma do cloroplasto é a parte interna, é como se fosse um gelzinho dentro do cloroplasto, tá bom? 2. É um exercício da Santa Casa de São Paulo. Escrevendo-se que durante a etapa fotoquímica da fotossíntese, houve. Lembrando que a etapa fotoquímica é a fase clara, é a fase que ocorre o processo com a luz, tá? Por isso que foto.
Ocorre a fotólise da água. Beleza. Ocorre redução de NADP e NADPH? Não, ocorre a produção, tá? Fotofosforilação do ATP que passa a ADP? Não, tá errado. Ocorre a transformação do ADP, que é a adenosina difosfato, para a ATP, que é a molécula energética que a gente usa, né, para gerar as energias nos processos, que é a adenosina trifosfato, tá? E quarto, desprendimento de oxigênio. Não, ela prende o oxigênio, né, nessa fase. Ela precisa do oxigênio para ocorrer. Então, foi acometido no erro na afirmação 2, 3 e 4. Letra B. 3. Aqui nós temos um exercício da PUC de São Paulo, que tem uma chartzinha da Turma da Mônica. Vamos lê-la. Repare bem, nós árvores, pela nossa busca ao sol, temos um desenho perfeito. Nós somos todinhas, bem distribuídas para captar a vida na luz, tá? Então, isso significa que a planta, né, os seres autotróficos, eles vão captar a energia, né, o alimento dela a partir da luz, a produção desse alimento. Então, vamos lá. A propriedade de captar a vida da luz que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar energia luminosa para a síntese de alimento. Então, vamos lá. A organela, tananã, onde ocorre esse processo, tananã, contém um pigmento, tananã, capaz de captar energia luminosa, que é posteriormente transformada em energia química. Então, aqui nesse exercício, a gente precisa descobrir quais são 1, 2 e 3, ok? No que eles se referem. Aqui. A organela. Lembrando da organela, a gente viu isso na nossa primeira aula de biologia A, na aula de biologia celular. Então, se você tiver com alguma dúvida sobre as organelas, volta lá na nossa aula que tá tudo explicadinho, tá bom? Ela tá tanto no Google Drive, tanto no Classroom. Então, vamos lá. A organela é fundamental para que esse processo ocorra, né, que é captar essa energia, é o cloroplasto, certo? E esse processo de captar, utilizar energia luminosa para a síntese do alimento, ele é chamado de fotossíntese, tá? E o pigmento que está dentro do cloroplasto, que faz, consegue captar essa energia luminosa, é a clorofila. Então, nossa resposta certa é a letra E. Não pode ser mitocôndria, porque a mitocôndria, ela faz o nosso processo de respiração, tá? Então, o processo não é de respiração, porque pensa, quando ocorre a respiração, ocorre a liberação de gás carbônico. E a gente está falando da transformação de gás carbônico para a liberação do gás oxigênio. E o citocromo, ele é uma proteína, tá? Que vai fazer a redução de algumas substâncias dentro do ser fotossintetizante. Então, a gente só pode ficar com a letra E. 4, tá acabando. A fotossíntese é fundamental para a reciclagem do carbono, oxigênio e água na biosfera. Por quê? Então, a fotossíntese é importante por quê? Né? Então, vamos lá. 4. Os autotróficos fotossintéticos utilizam a luz, CO e água para a transformação de compostos orgânicos que, quando utilizados pelos heterotróficos, liberarão gás carbônico e água. A 4A está correta. Ela está exemplificando perfeitamente por que a fotossíntese é tão importante, tá bom? Vamos corrigir a B. Os autotróficos fotossintéticos utilizam a luz, compostos orgânicos e O2 para a formação de CO2 e H2O, que é a água. Tá ao contrário, né, essa primeira parte. Primeiro que ele vai captar a luz, né, ele vai utilizar a luz, só que ele vai captar o gás carbônico da atmosfera, certo? Para liberar o gás oxigênio, tá? É a segunda parte, que são utilizados pelos heterotróficos para a formação de compostos orgânicos.
Os heterotróficos, que somos nós, por exemplo, lembrando, heterotróficos são animais que não produzem o próprio alimento, tá? Então, a gente vai captar o oxigênio liberado pelas plantas e transformar isso no nosso organismo em gás carbônico, devolvendo para as plantas, tá bom? A reciclagem de energia necessária à síntese de moléculas simples ocorre através da captação de luz pelos heterotróficos. Não, heterotróficos, como a gente disse, não produzem o próprio alimento, tá? Então, aqui são autotróficos. D. A liberação de gás carbônico, oxigênio e água das macromoléculas orgânicas se deve à luz captada pelos organismos fotossintéticos. Não só se deve à luz, né, pessoal? A liberação de gás carbônico, oxigênio e água das macromoléculas orgânicas se deve à luz captadas pelos organismos fotossintéticos. Ah, perdão. Ó, o organismo fotossintético ele não vai liberar carbono, certo? Gás carbônico. Ele vai liberar o oxigênio. E a água absorvida pelos organismos fotossintéticos reage com o gás carbônico para formar carboidratos, que, quando utilizados pelos heterotróficos, liberarão O2. Liberarão CO2, ok? E a água é absorvida pelos organismos fotossintéticos, reage com. Tá, ok. Então liberarão CO2, ok? Então a resposta da A4 ficou a A. 5. Aqui, a última. Com relação às equações que descrevem dois importantes processos biológicos. Então vamos analisar essas equações. A primeira. 12 moléculas de água mais 6 moléculas de gás carbônico vão gerar uma molécula de glicose, C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio, mais 6 moléculas de água. Esse processo é o processo da fotossíntese, tá bom? Então, o segundo é uma molécula de glicose, mais 6 moléculas de oxigênio vão liberar 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de gás carbônico. Esse processo ele é a respiração que ocorre, por exemplo, no nosso organismo, tá bom? Lembrando, a gente quando expira, a gente libera umidade, que é essa água, né? E o gás carbônico. Então, por exemplo, se você pegar um espelho, se você respirar perto de um vidro, ele vai embaçar, né? Porque você liberou essas moléculas de água, essa umidade, e aí ocorreu um processo de condensação, tá? Enfim, vamos ver o que a gente pode afirmar. A. Ocorre nos cloroplastos apenas em células vegetais. Aqui, perdão, tá, gente? Faltou um aqui. 1 ocorre nos cloroplastos apenas em células vegetais. E 2 ocorre nas mitocôndrias apenas em células animais. Tá errado, por quê? O 1, a fotossíntese, realmente só ocorre em células fotossintéticas, vegetais. Só que o 2, ele também vai ocorrer tanto em vegetal quanto no animal, tá? Que é a respiração. 1 ocorre nas mitocôndrias? Não, já tá errado. Quem faz o processo de fotossíntese é o cloroplasto, tá bom? 1 ocorre nas mitocôndrias? Já tá errado. D. 1 ocorre no cloroplasto? Certo. Apenas em células vegetais? Certo. E 2 ocorre nas mitocôndrias, tanto nas células vegetais quanto nas animais. Só troquei aí a ordem de leitura. E a D é a nossa certa, né? Porque tanto nós quanto as plantas fazemos a respiração. E a organela responsável pela respiração é a mitocôndria, tá bom? 1. Ocorre nos cloroplastos e mitocôndrias. Não, a 1 ocorre só nos cloroplastos. Então, gente, essa daqui foi a nossa resolução dos exercícios, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. E caso vocês não tenham entendido alguma coisa, venham conversar com a gente.
no nosso formulário de dúvidas tem todos os nossos contatos para vocês entrarem literalmente em contato com a gente, né, e tirar essas dúvidas, tá bom? A gente conversa com vocês. A gente está aberto para qualquer tipo de dúvida de qualquer aula, de qualquer matéria dentro da biologia, tá bom? Beijo, gente. Bons estudos. Acabou? Sim.